E aquilo que foi feito da terra, Deus deixa você aprender com a terra. Agora a sua alma e o seu espírito foi o céu que fez. Não adianta você querer colocar uma alma em cima de uma máquina e aprender com ela e aprender sobre ela, porque você não vai conseguir. Porque o que o céu fez, você só aprende com o céu. E casamento não foi a terra que criou. Casamento não foi uma cultura que criou. Casamento não foi um povo, não nasceu numa era ou de costume. Casamento o céu criou. E aquilo que o céu criou, você só aprende com o céu. Amém? Então, não queira aprender com a terra as coisas que o céu criou. Por isso você não pode aprender muito. A psicologia pode te dar algumas dicas, mas ela não pode ensinar sobre a sua alma. Só o céu pode ensinar sobre você. Porque quem conhece o homem senão o Espírito que está nele? Mas eu não posso falar sobre isso. Vamos falar sobre casamento. Vamos falar sobre casamento. E tem um casamento só que Deus criou. Deus só fez um casamento. O céu só criou um casamento. O céu só tem um modelo de casamento. E assim como só tem uma vida verdadeira para ser vivida, que é de Cristo. E se você quiser salvar a sua vida, você precisa perder a sua vida para ter a dele. Amém? Quem quiser ter vida mesmo, tem que perder a sua vida para ter a dele. Quem quiser ter um casamento, precisa perder o seu casamento para ter o casamento que Deus fez. Para Deus só existe um casamento. Deus só criou um casamento. E não foi o de Adão e Eva. Deus fez um casamento antes da fundação do mundo, de Cristo e a igreja. Esse é o casamento que Deus criou, é o padrão de um matrimônio que Deus criou, uma aliança de matrimônio. Todo casamento que deseja ser abençoado, ele precisa entrar no casamento que Deus fez, o único que ele fez, o de Cristo e a igreja. Porque ali está inserido tudo que está disponível para a aliança de Cristo e a igreja. Cura, libertação, salvação, batismo do Espírito Santo, tudo está ali. Por isso que quando Deus apresenta, esteriliza na vida do homem o casamento de Adão e Eva, tudo que Deus estava querendo mostrar é o casamento de Cristo e a igreja. O matrimônio é na face da terra uma convocação do céu para expressar o verdadeiro casamento, que é o de Cristo e a igreja. Por isso que a Bíblia diz que tal qual marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Paulo não está fazendo uma comparação. Paulo está dizendo que o casamento, ele é a expressão do verdadeiro casamento de Cristo e a igreja. Por isso que quando no primeiro matrimônio bíblico, quando Deus tenta expressar profeticamente, por meio de Adão e Eva, o verdadeiro casamento. Por isso que quando Deus pega Adão, a Bíblia diz que Deus leva Adão a um profundo sono. Quantos já ouviram sobre isso? Há um profundo sono. Agora é importante conhecer sobre profundo sono na Bíblia. Para quem está no campo da imortalidade, é preciso conhecer sobre profundo sono. Porque Adão estava no campo da imortalidade. O pecado ainda não havia entrado no mundo. Logo a morte também não havia entrado. Então não tinha como uma pessoa morrer se a morte não existia. Por isso precisamos entender o que significa Deus levar Adão a um profundo sono. Jesus disse que aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Por isso que Paulo se referia aos crentes que haviam já morrido. Paulo dizia aos crentes, eles dormem. Porque não morre mais. Então quando morre fisicamente, dorme. Por isso Jesus diz quando vai ressuscitar Lázaro, porque se Jesus ia ressuscitar, não tinha mais poder da morte sobre ele. Então ele dorme. A menina de Jairo, a menina dorme. Paulo falando sobre a ceia, ele diz, por que vocês não discernem a ceia? Muitos de vocês estão enfermos. E já há entre vocês, inclusive, aqueles que já dormem. Porque a Bíblia fala, para quem está no campo da imortalidade, a morte física, simplesmente ele dorme. Porque não morre mais. Porque o homem é eterno. Amém? Então, Deus está dizendo que quando a Bíblia diz que Deus levou Adão a um profundo sono, a Bíblia está dizendo que Deus matou Adão. Na verdade, ele morreu.
Porque era uma figura do verdadeiro casamento que Deus queria expressar e mostrar, que é Cristo e a igreja. Porque a Bíblia diz que a Deus, a respeito de Cristo, aprove moê-lo. Deus matou a Cristo. Deus matou seu próprio filho. Isso é a expressão maior do amor de Deus. Quando a Bíblia diz para Abraão sacrificar Isaac, Deus estava dizendo, é isso que eu vou fazer com o meu filho. Então, Jesus não só se entregou, Jesus deixou ser morto pelo próprio Pai. Porque é a maior expressão do amor. Então, quando Deus leva Adão para o profundo sono, Deus está dizendo que, a Bíblia está dizendo que Deus matou Adão. E quando Deus mata Adão, Deus abre Adão no lado. E quando Deus abre Adão no lado, Deus enfia a mão. E dali constrói, e dali forma a sua esposa. Porque estava falando a respeito do verdadeiro casamento que Deus sempre quis mostrar sobre a face da terra, através do matrimônio de um homem e de uma mulher. Por isso, mais tarde, o último Adão, o seu filho Jesus Cristo, ele está na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Deus o matou ali. E quando os homens chegam para acelerar o seu processo de morte, eles chegam para quebrar suas pernas, para acelerar o processo de morte. Mas chegando ali, alguém diz, ele já está morto. Para cumprir a profecia que diz que dos seus ossos, nenhum deles foram quebrados. Mas então vem o sinal profético. Ele escreve, tem uma lança no seu lado. E quando rasga no seu lado a lança, sai água e sangue. E dali nasce a esposa do seu filho Jesus Cristo, a igreja. O sangue da redenção, a água da palavra, e ali está a sua noiva, a sua esposa. Porque esse é o sinal. Porque isso é o amor de Deus. Que o matrimônio traga uma expressão, um evangelismo, uma comunicação sobre a face da terra, sobre Cristo e a igreja. Então eu creio sobre o evangelismo. Eu amo o evangelismo. Eu acho que se comprarmos uma carreta e formos para uma praça, fazendo evangelismo de impacto, isso tem o seu lugar. Mas o verdadeiro evangelismo de impacto a respeito de Cristo e a igreja é se na igreja tiver casamentos que expressem Cristo e a igreja, então isso é um evangelismo de impacto. O seu casamento é muito mais do que uma junção entre você e sua esposa. O seu casamento, ele tem uma comissão eterna e celestial de na face da terra expressar Cristo e a igreja no mundo que está perdido. Por isso que o diabo tem tentado roubar o casamento. Porque se rouba o casamento da face da terra, então o diabo conseguiu roubar a referência de Cristo e a igreja. Mas o Espírito de Deus ainda clama por homens e mulheres que desejam viver acima das suas emoções, sentimentos, exigências e queixas e decidem, como Adão, como Cristo, morrer pela sua esposa para expressar o Cristo da igreja, e a esposa submetendo ao seu marido para expressar a igreja gloriosa de Cristo. E assim, os filhos que vêm têm um padrão correto sobre Cristo e a igreja. Porque tal qual marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Então nós temos um princípio. Deus leva Adão e Deus mata Adão. E Deus tira a sua esposa. E é interessante porque Deus faz Adão fora do Éden. Mas Eva já nasce dentro do Éden. E Deus estabelece um princípio que quando mata esse homem, então de dentro dele tira a sua esposa. Porque isso é o princípio. Uma esposa santa, sem mácula, nem ruga e gloriosa. Como que eu tenho uma esposa? Como que eu posso dar para Deus uma esposa? Porque Deus tirou de dentro de Adão a sua esposa. Por isso que é difícil para mim falar mal da minha esposa às vezes. Por isso que é difícil para mim, às vezes eu penso, às vezes vou criticar minha esposa. Porque em princípio espiritual, a minha esposa é aquilo que Deus tem conseguido tirar de dentro de mim. Porque Deus não dá para um homem uma esposa, Deus dá para um homem uma mulher. A esposa esse homem constrói dentro da mulher que Deus lhe deu. Olha, e como que eu dou? E como que eu dou para Deus a matéria-prima que Ele quer tirar dentro de mim? Para construir a minha esposa, a mulher que Ele deseja que ela seja, que eu desejo para mim.
Porque a Bíblia diz que Cristo morreu para entregar a igreja a si mesmo gloriosa. Deus, como que eu faço para te dar dentro de mim a matéria-prima para construir a esposa que eu desejo? E Deus diz, é o princípio. Na medida que você deixa Deus te matar, homem, então você dá para Ele o que Ele precisa para construir essa mulher e esposa que você deseja. Porque esse é o princípio. Na medida que você deixa Deus matar, na medida que você permite que Deus mate, porque só o homem morto nas suas carnalidades pode dar para Deus a matéria-prima para construir uma esposa. Porque esse é o princípio espiritual. Acerca do verdadeiro casamento, o casamento de Cristo e a igreja. Porque tal qual, marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. E Deus, por isso que você vai ver no Vale do Ossos Secos, Deus mostra o último estágio da igreja sobre a face da terra. Como a igreja morta, como um vale de ossos secos. Mas tem uma palavra profética que vai se levantar e vai liberar vida sobre esses ossos secos. Então a igreja sairá dos ossos secos para um grande exército, para um poderoso exército. Só que na restauração de Ezequiel, do vale de ossos secos para um grande exército, o primeiro passo da restauração é que cada osso se juntou ao seu osso. E quando você quiser saber o sentido real de uma palavra na Bíblia, você vai para procurar aonde Deus falou sobre ela a primeira vez. E quando você vai ouvir a primeira vez sobre osso se juntando ao seu osso, você vai cair em Gênesis, aonde Deus mostra e escreve a respeito de quando Adão vê sua esposa. Adão diz, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então ele vai que para uma igreja sair do vale de ossos secos para se tornar um grande exército, a primeira coisa que tem que acontecer é a restauração dos matrimônios. Cada osso juntando ao seu próprio osso, e a partir daí teremos uma igreja com um grande exército. Porque tal qual Cristo é igreja, tal qual marido e esposa, assim é Cristo e igreja. Por isso que Deus, quando ele chega em Cristo, os seus ossos não podiam ser quebrados. Não podiam ser quebrados. Quando eles chegam para cumprir a profecia, ele, homem, já estava morto. Deus já o tinha matado. Por quê? Porque não vem ressurreição sobre um corpo cujos ossos estão quebrados. E é isso que o princípio para o nome de Deus na figura de Cristo, antes que alguém chegue, os carrascos chegam para quebrar os ossos dela, morre você antes. Se você morre antes, o carrasco não aposta. Por isso que quando o inferno vem para quebrar a sua esposa, se ele já encontra você morto, o seu corpo, que a esposa está salva. Porque isso é um princípio. É um princípio espiritual. Nós estamos falando de psicologia de casamento. Estamos falando sobre as verdades espirituais e celestiais que governam aquilo que Deus estabeleceu para o matrimônio. E se tem um ambiente espiritual mesmo, então eu posso falar sobre coisas espirituais. Porque o Espírito está aberto para receber isso. E Deus faz Adão fora dele. E isso me chama a atenção. Porque Eva já nasce dentro do Éden. Mas Adão, Deus faz fora do Éden. Deus forma Adão fora do Éden. E depois que Deus forma Adão, Deus dá um ambiente para ele. Um Éden. Por isso que alguém que queira ter um casamento abençoado, ele precisa trabalhar para ter um ambiente de Deus para viver nele. E como que eu tenho um ambiente de Deus para colocar no meu matrimônio? A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra, fora do Éden. Outra tradução diz que Deus modelou o homem. Todo homem que se deixa ser modelado por Deus, ganha de Deus um ambiente para conviver na sua família. Todo homem que deixa Deus formá-lo, modelá-lo, ele vai ganhar de Deus um ambiente para viver com a sua família. Agora Eva já nasce dentro do Éden. E Deus agora não só dá para o homem um ambiente. Deus profeticamente vai mostrando a respeito de Cristo e igreja. Porque esse é o papel do casamento sobre a face da terra. Por isso que você olha na Bíblia e você vai ver que quem pecou e quem errou de fato, de verdade, foi Eva. E Timóteo fala que não foi o homem seduzido, mas a mulher.
Timóteo fala, não foi o homem seduzido, mas a mulher. E se a mulher foi seduzida e o homem não foi seduzido, por que ele pegou também? Eu não quero entrar no mérito da questão da desobediência de Adão. Eu só quero mostrar o sinalizador profético. Porque todo o tempo Deus está mostrando em Adão e Eva a respeito de Cristo e a igreja. Então Adão, quando vê sua mulher pecar, e sabe que ela vai ser expulsa do paraíso, e sabe que ela vai ser expulsa do Éden. E agora, o que ele faz? Come ou não come? Come ou não come? E se a mulher sai do Éden, se aparta de Adão, ela morre. Porque a morte da mulher não estava vinculada ao que ela comeu. A morte da mulher estava vinculada a se desligar do homem, e ela sair do Éden e o homem ficar no Éden. Porque você só morre quando você desligar da sua origem. E em termos de casamento, a mulher não saiu de Deus, a mulher saiu do homem. E se desliga a pessoa da origem, então ela morre. Então agora o homem que conhecia a respeito da aliança, por cumplicidade, ele não foi seduzido. Por cumplicidade, ele come e morre junto com a esposa e morre pela esposa. Porque isso falava no sinalizador profético. Porque um dia a esposa de Cristo comeu do pecado e morreu. E agora Deus estava atrás do homem. Então Cristo veio e por amor e por resgate come do pecado da igreja para morrer e morre junto com ela. Porque ressuscitando ele, ressuscita a igreja também. E o casamento está Deus estava salvando a sua aliança com Adão. Por isso que é condição. Por isso que quando uma mulher, uma esposa peca, também mostrar para mim sobre versículos que te permitem e te autorizam a quebrar aliança. Siga o exemplo do teu servo, morre por ela, porque morrendo tu, Deus ressuscita você, e com a sua ressurreição, ela ressuscita também, e a aliança está guardada. E os filhos estão debaixo do legado de ressurreição e vida e resgate. Porque tal qual tem que ser igreja, assim é marido e esposa. E agora Adão veio um ambiente para viver com sua esposa. E o lindo maravilhoso é que Deus dá autoridade para ele. Diz aqui, dominar sobre todas as coisas. Dominar sobre todas as coisas. Porque Deus estabeleceu o princípio imutável. Cada vez que Deus dá um ambiente para você governar, Deus dá o poder de determinar a atmosfera desse ambiente. Cada vez que Deus te dá um ambiente para governar, Deus te dá o poder de manter essa esfera, a atmosfera desse ambiente. Sabe, pastor, Deus te deu esse rebanho. E junto com isso, Deus te deu o poder de manter a atmosfera desse ambiente. Por isso que você vai ver, às vezes, uma determinada empresa que começa a trabalhar às 6 horas, 7 horas da manhã. Todo mundo trabalhando, está tudo bem, está tudo tranquilo. 10 horas da manhã chega o patrão. E quando ele entra com o carro de estacionamento, alguém diz, o chefe chegou. E de repente todo mundo se recolhe. Quem estava sorrindo para de sorrir. Quem estava relaxado se endurece. Um clima de tensão invade o outro lugar. Por quê? Que poder que tem esse mero mortal? Aquele homem nem saiu do carro. E ele teve o poder de determinar a atmosfera de todo o ambiente. Por causa da autoridade que ele é sobre aquele lugar. Tem marido que quando chega em casa, quando a esposa ouve o batido do portão, fala para as crianças, teu pai que você chegou. Todo mundo fica tenso na casa. As crianças estavam brincando, para de brincar. A esposa estava sorrindo, para de sorrir. O cachorro vai para debaixo da pia, todo mundo fica apavorado quando aquele homem chega. Porque aquele homem nem entrou em casa. E ele já teve o poder de determinar toda a atmosfera daquele ambiente. Porque isso é um legado de Deus. Tá bom assim, meu irmão. Deixa que eu vou me virando sozinho. Obrigado.
A minha pergunta é: que ambiente, que atmosfera de ambiente você tem trazido para a sua casa? Porque um homem no modelo de Deus, a casa um dia pode ter sido tribulada. De manhã cedo, um dos filhos, às vezes amanhece doente. Ou o marido vai trabalhar e aquele dia a esposa está em casa. O filho amanhece doente. O outro filho que não está doente joga a bola para o vizinho vem brigar. O outro vai na rua, o cachorro morre. O chuveiro estraga. A televisão queima. Chega uma cobrança de uma conta que já foi paga. E a casa fica nervosa. De repente aquele homem chega e quando bate o portão, aquela mulher diz: ufa, o pai de vocês chegou. E aquele sentimento de segurança e problema resolvido se instala. Aquele homem nem entrou dentro de casa, mas ele já teve o poder de determinar toda a atmosfera do ambiente. Que atmosfera de ambiente você tem determinado na sua casa? Que atmosfera? Você é um homem de Deus. Autoridade. Você tem autoridade para determinar a atmosfera do ambiente da sua casa. Decida. Decida. Se você está debaixo do governo do príncipe da paz, quando você chega, a paz se instala. E a mulher, Deus deu a ela uma capacidade de fazer a manutenção dessa atmosfera. Aliás, Deus deu um poder para a mulher. Deus deu um poder para a mulher muito grande. A Bíblia diz que Deus deu à mulher o poder de edificar a casa e de derrubá-la. É muito poder. Quem edifica a casa é uma esposa. Quem edifica a casa é uma esposa. É muito poder. A mulher tem um poder tão grande de conduzir as coisas como ela quer. E a mulher é interessante porque ela sabe que tem esse poder. E ela sabe que o marido não sabe que ela tem. E isso, sensação de poder. Ter poder na mão é um perigo. Ter poder na mão é um perigo. Por isso que ter dinheiro também é um perigo, porque dinheiro é poder. E eu sempre achei, eu fico imaginando, quando o diabo fez uma reunião no inferno para derrubar Adão, e ele fica estudando a vida de Adão, eu imagino que ele faz uma reunião e diz para os demônios: olha, gente, nós não conseguimos derrubar esse homem é muito fiel a Deus. E eu imagino que o diabo fica estudando um pouco mais a vida desse homem. E um dia ele volta a fazer uma reunião no inferno e diz: olha, já sei como derrubar esse homem. E os demônios dizem: ô seu diabo, o senhor não falou que não conseguia derrubar esse homem? E o diabo diz: eu realmente não consigo, mas eu já descobri que consegue. Quem? A mesma pessoa que tem poder de deixar esse homem em pé, certamente terá o poder de derrubar. Deus deu um poder para a mulher e derrubar a sua casa ou edificar a sua casa. E eu sempre achei que quando a Bíblia fala sobre a mulher sábia e a mulher tola, eu sempre achei que eram duas mulheres diferentes. Até depois de tanto acompanhar a vida dos matrimônios, eu comecei a perceber algo diferente. Até eu ter a minha própria experiência com a minha Lulu, e eu já contei isso em algum lugar. Quando nós compramos o carro, nós tínhamos 6 anos o carro, e de repente nós compramos um carro novo, e um bom carro. Um carro que na nossa condição normal não teríamos condições de comprar. Mas os irmãos ajudaram a abençoar, então compramos. E estávamos pouco tempo com o carro. E saímos de nossa casa, íamos para o Mevan, mais 6:30 da tarde do inverno, um dia de frio e chuva, muita chuva. 6:30 da tarde, aquele movimento total. São Vicente, Fano José Manuel, por aí afora, quem mora por aí sabe. E nós estávamos indo para o Mevan, e eu no volante, e a Lulu do lado, e a Isabel atrás da nossa filha. E a Lulu ia me deixar no Mevan, ela ia assumir o volante, e ela ia no centro levar a Isabel no inglês. E quando eu vi aquele movimento todo, chuva, movimento, as pessoas de moto, de bicicleta, não foram para a rua, foi todo mundo de carro. Eu disse: meu amor, olha que loucura que está esse trânsito.
e você ainda vai para o centro no horário de pico, vai devagar. Toma cuidado. Dirige com carinho. E ela fez um silêncio. Ela já não estava falando nada, mas a mulher faz um silêncio que grita no ouvido do marido. Quantos maridos sabem o que eu estou dizendo? Obrigado pela sua sinceridade. Eu perguntei o que houve. E ela falou, nada, disse, não, por favor, me diz. E ela disse, 2 vozes falaram dentro de mim. Disse, o que disse? Uma disse assim, o que foi? Nós andamos 6 anos no carro velho, você nunca me deu nenhuma instrução. Agora, por causa de um carro novo, você vai ficar regulando, não tem confiança de eu levar um carro no centro? Volta pro velho. Mas tudo bem, eu tinha perguntado. E agora, curioso para perguntar o que a outra voz disse mais ou menos. Porque podia ser, o que a outra voz disse? Pá! E eu perguntei, o que a outra voz disse? E ela disse, a outra voz disse assim, você está cuidando de mim, meu amor. Naquele dia eu tive uma certeza. Toda mulher tem dentro de si a dor e a sábia. Ela escolhe qual que ela aciona. E todo homem escolhe qual que ele desperta. Mas Deus colocou dentro da mulher um poder de derrubar ou edificar. Ela tem o poder de fazer ramar manutenção. Como uma mulher muda. Nós estamos tendo nesse final de semana uma oficina de pais e filhos na igreja, de um pastor membro da nossa equipe de casados. E eu estava dando um recado no culto do domingo passado. E ele pediu muito para mim dar um recado a respeito da oficina. E eu dei uns 5, 6 recados lá em cima e esqueci só do recado dele. Mas é a primeira vez que está dando essa oficina, ele estava super empenhado, ele estava contando que eu desse um recado, uma boa palavra, e desse aquele apoio. Eu esqueci. E a Luciana percebeu que ele ficou agoniado na cadeira. E ele já ficou se sentindo desprezado. Que o pastor dele, o camarada que era para estar apoiando, não deu o menor crédito. E ele agoniado, e ele falou para a esposa, está vendo? Eu precisava do apoio dele agora, precisava que ele falasse para as pessoas não deixarem de fazer inscrição e tudo mais. A esposa olhou para ele e disse, meu amor, se prepara para o dia da oficina. Não se preocupa com a inscrição. É Deus que traz as pessoas. Aquilo no coração dele. Mas no esquema de Jezabel, aquele marido não teve o seu pedido atendido. Então ele ficou sentido porque ele tentou comprar uma vinha e não conseguiu comprar. Ele volta para casa sentido, aborrecido. A esposa, quando olha, pergunta o que foi. Disse, foram injustos comigo, foram ingratos comigo. Ela disse, escuta, pode deixar ele, eu vou dar um jeito nisso. Esposas, que o marido chega de casa, brigou com o sócio, ele resolve desabafar alguma coisa ali onde ele foi injustiçado. E a hora da esposa consolar e quietar o coração dele, ela toma as dores. E como ele não reagiu para brigar, ela sai para brigar no lugar dele. Isso é o esquema de Jezabel, está na Bíblia, não sou eu que estou criando. Uma mulher sábia. Uma mulher sábia muda tudo, sabe? Porque daí ela expressa para uma geração que vem para os seus filhos a expressão da verdadeira igreja. Porque cada esposa tem uma comissão diante da face da terra e dos seus filhos. Expressar e revelar a igreja que Jesus vai buscar. E cada homem tem um papel. Revelar o Cristo que ama a igreja. E a si mesmo se entrega por ela. Essa é a comissão de um matrimônio. Casamento diz muito mais respeito que você e sua esposa. Você está envolvido com o maior projeto de Deus sobre a face da terra. Por revelar Cristo e aí, igreja. Por isso não desfigure essa santa figura que Deus criou no céu.
e decidiu escolher você para manifestar fisicamente isso na terra. Você, o seu casamento é o grande evangelismo sobre a face da terra. Não desfigure isso. Aleluia. Casamento tem muito mais a ver com a vertical do que com a horizontal. Por isso que quando a gente ouve sobre adultério, a primeira coisa que a gente pensa é um marido ou esposa se traindo um ao outro. Mas quando você olha na Bíblia Sagrada, que você ouve falar sobre adultério, você sempre vai ver Deus falando a respeito da infidelidade do seu povo para com ele. Sempre que Deus está manifestando a palavra adultério e prostituição no Antigo Testamento, Deus sempre está se referindo a Israel, que era sua esposa. O casamento de Deus. Isaías 55, 4, 54, 5. Se você puder abrir, por favor. Alguém que achar primeiro, pode até ler 54, 5. Lê só a primeira frase, por favor. Alguém dá um grito bem alto, só a primeira frase. Glória a Deus. Porque o teu Criador é o teu marido. Porque o teu Criador é o quê? Deus falando com Israel, porque o teu Criador é o teu marido. No casamento de Deus e Israel, nasce um filho chamado Jesus Cristo. Quando Deus arruma uma noiva que casa com ele, estou eu e você, a igreja. Por isso que todo casamento, pastor, celebrado por um sacerdote, é uma profecia a respeito da boda do Cordeiro. Quando ele veio, de fato, de verdade, aliançar-se por completo com a sua noiva. Deus, quando fala sobre prostituição e adultério na Bíblia, Deus sempre está se referindo ao adultério pouco para com ele. Por isso que quando Deus queria mexer com isso, Deus usava casamentos. Porque casamento foi o que Deus escolheu para representar isso. Por isso que quando Deus fala com Ezequiel, diz: Ezequiel, eu vou mostrar em você como a minha esposa está morta. Como Israel está morto espiritualmente. E sabe como que Deus fez isso? A Bíblia diz assim, Ezequiel escrevendo e contando. Ezequiel diz: e falou Deus comigo assim de manhã, e pela tarde Deus fala assim: Ezequiel, tirarei o deleite dos teus olhos. E Deus diz: Ezequiel, escreve. Deus falou comigo: Ezequiel, tirarei o deleite dos teus olhos, para mostrar que Israel estava morto espiritualmente, a esposa de Deus. E Ezequiel escreve: e Deus falou comigo assim pela manhã, e à tarde morreu a minha esposa. Que coisa forte. Deus querendo mostrar a morte espiritual do seu povo, mata a esposa do profeta. Porque o casamento, ele é uma denúncia de como está a relação do homem e de uma mulher com Deus. O casamento é uma denúncia de como está a igreja com Cristo. O movimento feminista exacerbado desse país, que é nada mais nada menos que o machismo ao contrário, ele só é uma denúncia de uma igreja brasileira que decidiu viver independente do seu marido. Sempre que Deus quis mostrar, por isso que você vai ver, o próprio Jesus escreve e diz: uma geração má e adúltera me pede um sinal. E quando ele chama aquela geração de adúltera, ele não está falando de homens e mulheres que estavam traindo esposas, mas de um povo que estava violando a aliança que tinha com o seu Deus. Tiago escreve: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo faz inimizade com Deus? Porque quando nós nos casamos com esse mundo, começamos a nos aliançar com esse mundo, cometemos adultério para com a nossa verdadeira aliança, o nosso verdadeiro marido. Agora, os casamentos, eles são as maiores denúncias. Quando uma igreja, uma nação começa a se prostituir com relação a Deus, os casamentos começam a ser quebrados e fracionados, e as alianças começam a ser destruídas, e a família começa a ser despedaçada. Isso é só um extrato de como está a aliança do seu povo com Deus. Por isso que quando Deus mostra a respeito de mostrar o adultério do povo de Deus para com Deus, a pessoa que mais fala sobre isso é o profeta Oséias. E Deus, querendo mostrar a infidelidade do seu povo para com ele, Deus diz para Oséias: Oséias, vai no prostíbulo, arruma uma prostituta e casa com ela.
Eu fico imaginando Oséias, se Deus, você está louco. Não faz isso. E Oséias vai e pega uma prostituta, traz para casa com ela. Dá honra para aquela mulher, pastor. Traz dignidade para aquela mulher. Purifica aquela mulher. E aquela mulher passa a ter honra e dignidade que não tinha. Um dia esse homem amanhece, ele olha do lado da cama, cadê a sua esposa? Não está. Imagina, está fazendo café, vai na cozinha, ela não está. Quando ele vai descobrir aonde ela está, ela voltou para o prostíbulo. E Deus fica imaginando que Oséias diz, Deus, agora nós vamos apedrejá-la, né? Assim que está escrito na lei. E Deus diz, vai lá, pega essa mulher de novo no prostíbulo, traz ela para casa, casa com ela de novo. E agora, Oséias faz isso. E volta a trazer dignidade para aquela mulher. Volta a trazer honra para aquela mulher. Um dia ele amanhece, minha esposa não está. Está onde? No prostíbulo. Eu fico imaginando Oséias dizendo, Deus, agora nós vamos queimar viva, não vamos nem apedrejar. E Deus fala, não, volta lá e pega essa mulher de volta. Porque eu sim, que eu faço para com o meu povo. Se prostitui dia após dia, mas toda vida, cada vez que eu pego, cada vez que você pega, cada vez que eu erro, cada vez que você erra, cada vez que eu quebro a aliança com Jesus, cada vez que você quebra, cada vez que eu me sujo, cada vez que você me suja, Ele vem de volta, pega pela mão, Ele me perdoa, Ele passa o meu sangue, me purifica de novo, me dá dignidade de novo. Aleluia! Porque esse é o modelo de Deus a respeito de casamento. Não me venha mostrar versículo na Bíblia que aprova a quebra de aliança. Não, o modelo de Deus é, se você peca, eu vou lá com você e eu te trago de volta a misericórdia, perdão. Isso é o princípio de Deus. Se você quer, teu casamento foi chamado para revelar a verdadeira aliança de Cristo e igreja. Agora em Oséias, tem uma denúncia em Oséias, que está no capítulo 7 de Oséias. Por favor, gostaria que você abrisse ali. Eu nem olhei o relógio para não sentir culpa. Oséias, no capítulo 7, no capítulo 6 de Oséias, tem uma palavra muito forte e muito poderosa. Todo o livro de Oséias trata do adultério de Israel para com Deus, a quebra de aliança. Pode procurar que está na Bíblia, eu procurei em casa e tem Oséias. Eu achei mais rápido porque eu treinei. Eu treinei antes de vir para cá. Capítulo 6, versículo 7 de Oséias diz assim: Deus falando através de Oséias, dizendo a respeito do adultério de Israel, diz assim, mas eles aqui em Israel, capítulo 6, versículo 7, eles transgrediram a minha aliança como Adão e se portaram de maneira infiel contra mim. Raciocina comigo nisso. Deus diz para Oséias, falando sobre o adultério do povo. Deus diz, Oséias, esse povo, e transgredir a minha aliança, como Adão, eles foram infiel a mim. Pastor, se eu não achasse Deus uma pessoa curada e sarada, eu ia achar que Deus estava precisando de uma cura interior. Porque depois de muitos anos, a marca do homem ainda estava no coração de Deus. E Deus dizendo, como Adão quebrou aliança comigo, ele quebrou aliança comigo. Era Deus trazer a memória e dizer, eu escolhi esse casamento. Deixa eu escolher vocês dois aqui um pouquinho. Entenda uma coisa. Vem cá, mano. O que fez para mim? Dá o nominho de vocês para todo mundo saber. Alma e Adoche. Deus estava falando. Adoche. Adão. Eu tinha uma aliança com ele. Como que deu um casamento? Mas ele foi infiel a mim e ele quebrou a aliança comigo. Mas eu enviei o meu filho, Jesus Cristo, o último Adão. E ele foi obediente em tudo. Ele foi fiel à aliança comigo.
Por isso eu pude ressuscitá-lo após a morte. Porque a morte não teve legalidade sobre ele. E agora, pela ressurreição do Filho da obediência, eu coloquei o Espírito dentro de você. E agora, a aliança que a dor quebrou comigo, eu quero reconstruir com você. Eu quero ter uma aliança com você. Por causa que agora eu coloquei o Espírito de fidelidade dentro de você. Mas o Adoste me diz: Senhor, eu sei que Cristo vive em mim, mas Adão ainda também vive em mim. Eu tenho sentimentos que eu não queria ter. Eu tenho desejos que eu não queria ter. Deus, como eu sei que eu não vou ser infiel ao Senhor e quebrar a aliança que o Senhor quer construir comigo. Então Deus diz: Adoste, não se preocupe, eu vou treinar você. Eu vou colocar você numa academia de treinamento para construir fidelidade dentro de você, para você crescer numa aliança comigo. Eu vou te colocar numa faculdade, eu vou te colocar numa academia que vai treinar você. Eu vou te dar um casamento, eu vou te dar uma experiência. Ela vai ser o meu instrumento para construir dentro de você fidelidade na sua aliança comigo. Entenda que o seu casamento é o que eu uso para fazer você crescer na sua aliança comigo. É por isso que, para ajudar nesse processo, eu te dei uma esposa muito diferente de você. Só que você não viu isso quando namorava. Só foi enxergar isso dentro do casamento. Hoje você olha para o lado: como eu pude casar com uma pessoa tão diferente? Eu sou água, ela é vinho. E como no namoro eu não vi isso. Porque esse é o princípio do Espírito. Eu levo você a um profundo sono, e você casa, e você acorda ali dentro para ver as coisas que eu escondi quando você namorava. E agora eu fiz ela muito diferente de você. Porque os erros dela, os defeitos dela, é que aciona os seus defeitos, as suas carnalidades, que eu quero arrancar dentro de você, para você crescer na sua aliança comigo. Por isso, cada vez que houver um conflito aqui, Adoste, é uma oportunidade que você tem para você crescer na sua aliança comigo. Porque tal qual marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. E o processo que eu escolhi para construir aliança com um homem, com uma mulher, é o matrimônio. Aqui é o extrato, aqui é o termômetro. Cada crise é uma oportunidade para você subir um degrau na sua aliança comigo. Porque esse é o propósito. Por isso, dentro dessa proposta, você tem a mulher que precisa e você tem o marido que merece para a construção desse propósito. Fidelidade. Porque isso aqui todo tempo é a escola do caráter de Deus. Enquanto vocês respondem aquilo, vocês expressam o verdadeiro casamento que é Cristo e a igreja para os seus filhos que vêm. Por isso que você pode estar numa igreja, acontecer do pastor tropeçar, acontecer de que lideranças tropecem, mas se você tem um casamento no modelo de Cristo e a igreja, seus filhos nunca terão uma visão errada sobre a igreja. Por isso que quando Jesus fala em Mateus sobre casamento e divórcio, ele está explicando em Mateus. Lucas relata a mesma coisa no capítulo 10. Mas é interessante porque tanto Lucas quanto Mateus, explicando, escrevendo quando Jesus explicava sobre casamento e divórcio, de repente, todos os dois escritores, parece que o texto leva uma faca usada, e do nada abre um versículo dizendo que uma criança entrou no ambiente, e os discípulos disseram: o assunto é muito sério, não incomode Jesus. E Jesus: não, de forma alguma, não pensais em vir a mim as criancinhas. Simplesmente depois continua o assunto. Que coisa sem propósito, que coisa desconexa esse versículo isolado ali no meio. Não. Aquilo era proposital da parte de Deus e fazia parte do ensino de Jesus. Jesus estava ensinando que o divórcio no casamento impede as criancinhas vivendo nele. O seu casamento, ele é o maior evangelismo
a respeito de Cristo e a igreja. Deus disponibilizou tudo aqui dentro. Tudo que tem Cristo e igreja. Tem cura, tem salvação, tem libertação, tem batismo com o Espírito Santo, tem prosperidade, está aqui dentro. Eu só preciso sair do meu casamento e entrar no casamento em Cristo e igreja. E entender que esse homem é o seu Jesus. E essa mulher é a sua igreja. Por favor, não trate a sua esposa, não desfigure a imagem de Cristo no seu papel de representada. Não desfigure a imagem da igreja que Jesus quer mostrar sobre a face da terra no seu papel de esposa. Entenda, Ele é o seu Jesus. Ele é o seu Jesus. Tudo que você pensa em fazer ao Senhor, então Ele é o termômetro. Porque se faz a Ele, está cumprido que na aliança de Cristo você está entregue e submisso. Agora, por favor, olhando Ele como Jesus, diz o Senhor, não olhe para Ele e tenha uma ideia errada de mim. Não. Olhe para mim como eu o vejo. Então, você vai mudar os seus olhos a respeito dele, mesmo com todos os defeitos e dificuldades que ele tem. Mas adore. Você sabe que você pode se separar da sua esposa se você quiser. Tem uma possibilidade para isso. O dia que você imaginar que eu, Jesus, posso quebrar aliança com você, apesar dos seus erros e defeitos, então você está liberado por quebrar aliança com a sua esposa. Porque você é o modelo de Cristo acerca do casamento com a igreja. Nosso casamento, ele fala muito mais a respeito de Cristo e a igreja de qualquer outra coisa. Porque tal qual Cristo e a igreja, assim é marido e esposa. Você está comissionado com a maior comissão que Deus colocou sobre a face da terra. Maior comissão. Por isso que Deus diz para o homem. Deus fala para o homem. 1 Pedro 3,7. Maridos, pode estar com a esposa com um entendimento, considerando ela o vaso mais frágil, entendendo ela como herdeira da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Meu Deus, isso é forte. Eu não sei como que a Bíblia fala isso para você. Eu não sei como cai no seu coração. Mas Deus está dizendo que se esse homem não coabita com a esposa com entendimento, as orações dele são cortadas. Isso não é palavra de pai. Isso é palavra de sogro dizendo: se você tratar mal a minha filha, você vai receber um pecado. Deus diz: as suas orações estão cortadas. Por isso não existe um homem que está bem com Deus e mal com a esposa. É mentira, é engano do diabo. Então o camarada briga com a esposa e ele decide que vai dormir virado ou vai dormir na sala. Mas antes de dormir, ele vai no cantinho orar e diz: Senhor, quero entregar esse dia em tuas mãos. Deus, tu és todo poderoso. Ele diz: cala a boca, eu não te recebo. Entenda que as suas orações não chegam aqui. Volta lá, me representa de maneira correta com a sua esposa. Faça o conserto, entra no quebrantamento, entra no perdão, volta, aí a tua oração tem que estar livre. Porque tal qual marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Por isso que 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem e o homem cabeça da mulher. E fala a respeito de uma hierarquia de autoridade. E no versículo 10 diz para a mulher que a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. E diz mais: e digo isso por causa dos anjos. O que os anjos têm a ver com isso? Então a religião quis colocar um pedaço de pano aqui em cima como sinal de autoridade. E outra religião diz que você não podia cortar o cabelo como sinal de autoridade. Como se os demônios ficassem para um pedaço de pano ou um punhado de cabelo. Versículo 3 fala a respeito de hierarquia. E diz que a mulher deve ter sobre a sua cabeça um sinal de autoridade por causa dos anjos. Ele diz por quê? Porque anjos não trabalham na emoção e no sentimento. Anjos trabalham por hierarquia. A Bíblia fala que é um exército celestial. E quem já serviu foi uma corporação militar, sabe o que eu estou falando? A respeito de hierarquia. Não se olha quem está dentro da farda, se olha para a farda e para a patente que nela está. É isso que representa a autoridade. E ali você precisa bater continência.
É disso que Deus está falando. Quando essa mulher entra nas regiões celestiais, ou para pregar, ou para louvar, ou para interceder, ou para orar por alguém, ou para ministrar sobre os seus filhos, seja como for, ela entra nas regiões celestiais. Os anjos vêm, e eles vêm no reino do Espírito, se ela tem submissão ao seu marido, há um sinal de autoridade sobre ela, então ela tem o respaldo dos anjos. Caso contrário, por causa da unção e da palavra, as pessoas vão receber, as coisas vão acontecer, mas ela não tem a proteção dos anjos, porque anjos não trabalham por sentimento, trabalham por hierarquia. Agora a igreja pega esse versículo para dizer: se a mulher foi sujeita, o diabo vai te pegar. Só que Deus não faz conversação com o diabo. O negócio de Deus é com anjos. Deus não quer assustar a mulher com o diabo. Deus está querendo dizer: eu quero que você ande com os anjos. Deus está dizendo: eu quero liberar anjos sobre você. E como eu faço, Senhor? Eu oro, eu jejuo, eu profetizo, eu tenho dom. Não. Seja sujeita, porque esse é o sinal de autoridade do reino do Espírito, para os anjos te reconhecer e te guardar. Porque tal qual marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. O casamento fala de uma relação vertical muito mais do que horizontal. Por isso que uma quebra de aliança aqui é só um extrato de uma quebra de aliança que já aconteceu aqui. Um adultério aqui é só um extrato de um adultério que já aconteceu aqui. Porque tal qual marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. O casamento é uma convocação do céu para você expressar Cristo e a igreja. Não queira viver o seu casamento. Abandone o seu casamento. Viva o casamento do Cristo e a igreja. E no casamento de Cristo e a igreja, o marido ama a esposa como Cristo ama a igreja. E a igreja é submissa ao marido em tudo. Mas isso parece que choca no século XX. Ser submissa ao marido em tudo. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Quando a Bíblia diz que a mulher se submissa ao marido em tudo, a Bíblia não quer anular a mulher. Não. Porque a palavra para Cristo e igreja é: igreja, se você andar em submissão a Cristo, você fará não só as obras que Ele faz, mas muito maiores do que ela. Essa é a palavra de Cristo e igreja. A mulher precisa entender o poder e a autoridade que está na submissão. Não se fala da anulação. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque fará a obra que Ele faz, e fará maior do que ela. E quem é sincero sabe que quando o homem faz uma coisa uma vez, a mulher já fez 5. Por isso que ela é sempre tentada a fazer sem submissão e sem proteção dos anjos. E às vezes é poderosa na unção, é cheia de estereótipos de espiritualidade, contudo é ansiosa, contudo tem traumas, contudo não é resolvida. E às vezes, por fora, é muito sarada, mas por dentro é doente. Por isso que eu sempre digo: eu casei com a mulher mais sarada que eu conheço. Porque é mulher sarada, é resolvida. Porque em submissão tem paz e não teme mal algum, como está escrito em Pedro, quando Deus fala a respeito das mulheres serem como Sara, que não tem ansiedade sobre nada. Porque é um princípio espiritual. Não adianta a gente querer resolver o problema. Não adianta você estar com você. Me conta as suas mágoas e eu vou tentar falar com ele. Me conta as suas mágoas e eu vou tentar. Não adianta só isso. Se não entender o papel que representa dentro do casamento, vão sempre sofrer. Porque não é um casamento na alma, é um casamento no espírito. Você é chamado. Por isso que aqui, dentro desse casamento, você vai viver. Você não tem que fazer o bem para sua esposa. Entenda uma coisa: você não tem que fazer o bem para o seu marido. Do mesmo lugar que nasceu o mal, nasceu o bem. A árvore do conhecimento, a árvore proibida do paraíso, ela não era a árvore só do conhecimento do mal. Ela era a árvore do conhecimento do mal e do bem. Quando você nasce no reino de Deus, você não faz nem o bem nem o mal. Você pratica a justiça. A Bíblia diz que Caim deu uma oferta errada porque era mau, enquanto que Abel era justo. Não diz que Abel era bom. Porque no reino de Deus, o contrário de mal não é dele,
O contrário de mal é justo. Você como justo, foi feito para praticar a justiça. E o que é justiça? Justiça é quando você dá ao outro o que lhe é direito. Por isso que 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7 diz que o marido dê à esposa o que lhe é direito, e a esposa dá ao marido o que lhe é direito, porque dentro de uma aliança há direitos. Então, a esposa não dá ao marido o que ele merece, dá ao marido o que lhe é direito. E isso é plano de justiça. E isso é agarrar. Quantos aqui acham que Jesus dá para você o que você merece? Não, Ele dá para você o que lhe é direito na aliança que Ele escolheu ter com você. E dentro dessa aliança, quando você é infiel, ainda assim Ele é? Porque Ele é de direito na aliança. Então, isso é um casamento no modelo de Cristo. Escolha de poucos, mas de muito resultado para aqueles que nele creem e entram nesse reino de Deus. E nessa manhã, certamente Deus nos trouxe aqui. É porque Ele crê que tem homens e mulheres de Deus. E Deus tem preparado no Espírito para entrar nesses lugares celestiais com o seu casamento. Porque o seu filho precisa disso. Porque a sua filha precisa disso. Porque tem muita gente olhando para você. Muita gente olhando para você. Você é a resposta de Deus para muita gente. Portanto, aqui é preciso renunciar tudo que está estabelecido no casamento. Deus fala em Malaquias que Deus odeia o repúdio. Algumas traduções falam que Deus odeia o divórcio, mas o original diz que Deus odeia o repúdio. Porque repúdio é diferente de divórcio. O divórcio acontece dentro do cartório, o repúdio acontece dentro do coração. Tem casais que nunca passaram pelo cartório, mas no seu coração já repudiaram a sua esposa, já repudiaram o seu marido. O que é o repúdio? Quando eu nego dentro do meu coração o espaço, o direito que minha esposa, que meu marido tem. E o perdão, e a falta de perdão faz isso. A falta de perdão é isso. É quando a gente nega o direito do outro. A gente repudia, a gente despreza. Por isso que a indiferença é pior do que brigar. Quem já sofreu indiferença sabe que ofende mais do que uma ofensa brigar. Não é assim? Mas aqui, porque representa a aliança de Cristo e a igreja. E o Evangelho de Cristo, Paulo diz que é o Evangelho da reconciliação. O perdão aqui é a linguagem do amor. E quando que eu sei que eu devolvi para ela o que lhe é direito? Quando eu libero perdão. Quando eu concluo o perdão. Eu concluo o perdão. Esse homem conclui o perdão dele com relação à sua esposa. Quando ele consegue dar para a esposa o mesmo lugar que ela tinha dentro do coração dele, antes de ofendê-la. Isso é o produto final do perdão. É você devolver. Aí brigo, e daqui a pouco vem o quebrantamento, vem o choro, não, está perdoado, mas não encosta em mim. Não. Se perdoou, tem o mesmo direito e o mesmo acesso que tinha antes da ofensa. Agora, para isso, é preciso quebrantamento. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nesse casamento de Cristo e a igreja, quem que o céu enviou para garantir esse casamento? Quem que o céu enviou como garantia desse casamento? A Bíblia diz que ele é o penhor da salvação. Quem já fez o empréstimo precisou deixar algo como garantia, sabe o que eu estou falando. Ele é o penhor da salvação. Agora, se o céu liberou o Espírito Santo para garantir o casamento de Cristo e a igreja, você acha que esse casal tem condições de ter um casamento sem dar espaço para o Espírito Santo? É preciso. É preciso permitir que o Espírito Santo venha aqui fazer essa obra. E esse relacionamento então começa a ter um lugar no coração de Deus. Porque o Espírito Santo vem dizer para esse camarada, sabe? Ela o ofende e ele endurece o coração e ele gera uma indiferença para com ela. Só que ele sabe. Agora, não adianta ele orar. Ele tem que me consertar. Então ele fica na luta com o Espírito Santo. E ele está indiferente a ela. E ele dá aquele gelo.
E isso machuca. Porque a ausência de